Olá, estamos iniciando mais um episódio do Fala Psicanálise, o podcast da Instituição Psicanalítica Constructo, localizada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e que propõe a transmissão da psicanálise a partir de Sigmund Freud, Jean Laplanche e Sylvia Bleichmar. A Constructo oferece formação psicanalítica de adultos e crianças e ainda desenvolve diversas atividades científicas como nossa jornada anual. Além disso, se compromete com a publicação de uma revista científica de acesso gratuito. A Constructo ainda possui uma clínica de atendimento psicanalítico, um serviço voltado para crianças, adolescentes e adultos com valores acessíveis. Todas essas informações e outras você encontra em nosso site www.constructo.com.br e em nossas redes sociais. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Fala Psicanálise, o podcast da Instituição Psicanalítica Constructo, e eu sou Marília Gabriela, psicóloga e psicanalista em formação pela Constructo. Eu sou a Thay, sou psicóloga, também psicanalista em formação pela Constructo, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana que é, afinal, o que fala um psicanalista? E para isso, a gente está com dois convidados muito especiais, amigos da psicanálise e associados da Constructo, Elvis Bonini e Daniele Centenário. Sejam bem-vindos. Obrigado. Oi. Obrigada. Mas antes de embarcar no que fala um psicanalista, pensamos qual é a importância do que a gente fala, porque hoje a gente vive em um mundo onde todo mundo fala o que pensa. Só que o que a gente fala diz muito sobre a gente, sobre quem nós somos. Então, por aí a gente foi pensando... Eu errei. Não, volta do início. Errei. Tá. Do início da fala. Da minha fala. Uhum. Só que o que falamos diz muito sobre nós, sobre quem nós somos. É como se a fala fosse a nossa apresentação para o mundo, para o outro. Pensando nisso, na psicanálise não é diferente. A fala vem para a gente transmitir a nossa história e os nossos sentimentos. Afinal, quem nós somos? E dentro de uma análise, a fala é de extrema importância, porque é por meio dela que se transforma a vida de um sujeito. Pensando nesses espaços de fala e no seu valor, um psicanalista dentro de um tratamento de uma análise, ele só escutará o paciente ou ele vai falar? E se fala, o que ele fala? Afinal, o que um psicanalista fala? Pois então, esse é um baita de um assunto, né? Pra gente estar aqui hoje conversando um pouco sobre. E quando vocês falaram, né, propuseram então esse tema, eu fiquei pensando porque realmente a gente escuta muito que então, o psicanalista não fala, não se pronuncia, né? E aí a pergunta é essa, realmente é assim que funciona, né? É assim que as coisas funcionam durante uma análise, né? Será que os pacientes então ficam falando sozinhos, né, na sala de análise, né? Ficam mais solitários, né? E quando o analista fala, então é uma coisa mágica, irretocável, né? Como o cometa Halley, que a cada 70 e tantos anos aparece, quando aparece é um evento, né? Então, acho que vai ser legal poder ter esse bate-papo hoje para a gente justamente conseguir trazer um pouquinho, né, para quem está nos vendo, nos escutando sobre isso tudo, né? Desmistificar um pouco, né, Elvis, essa ideia de que aparece muito, né, nos filmes, que é uma ideia quase que uma caricatura do psicanalista, né? Que ele não fala, fica em silêncio. Então, acho que bacana essa proposta. Bom, e para começo, eu entendo que para a gente poder falar sobre os silêncios e as falas do analista, né, nesse espaço de análise, é importante a gente iniciar pensando no começo dessa aventura toda, né, que é uma aventura, é uma empreitada, né, nós sabemos, os quatro aqui, né, que como isto é uma aventura, né, seja do lado, né, como analista, como paciente, isto convoca muito, né? É quase que a gente entrar numa viagem, né, Elvis? A gente entra no carro junto com o analista e independente do que for passando, se for estrada de chão, o que for, a gente tá ali, embarcou com o analista e vamos lá. Exatamente. E aí, para não também ter o risco de daqui a pouco se extraviar alguém no meio do caminho, né? O Freud também já foi nos falando um pouco sobre isso, o que organiza a fala do analista, né? E outros autores também, né, mais contemporâneos da nossa época, Sylvia Bleichmar, que é uma autora argentina que a gente estuda bastante na Constructo, assim como com Laplanche, Jean Laplanche, né?
E eu vou começar um pouco falando sobre essa aventura a partir da ideia da Sylvia Bleichmann, que ela traz, então, da ideia da diferença do motivo da consulta e da razão de análise, que me parece muito oportuno para começar a caracterizar um pouco tudo isso, né? E a Sylvia nos fala, né, como é que é esse começo. Então, a pessoa que nos procura um analista, né, ela faz isso a partir de um sofrimento, de uma queixa, de uma situação que não está bem para ela, né, e ela leva isso, então, né, até essa analista, né. Geralmente a partir de alguma indicação, de algum tipo de interesse prévio no trabalho, porque ouviu o nosso nome de alguma maneira, né? E aí é trabalho do psicanalista poder fazer essa diferenciação entre o motivo da consulta e o porquê que está indicado, se está indicado ou não, porque pode ser que não esteja indicado realmente uma análise, né? Então, diferenciar o que faz com que a pessoa vá até lá, até essa sala de análise, até esse consultório, e por que ela tem que iniciar uma análise, por que ela tem que iniciar a aventura, né, analítica. E tu tem um exemplo, Elvis, pra gente entender melhor como é que diferencia? Bom, uma das coisas que a gente pode pensar como um exemplo é uma pessoa que, então, daqui a pouco briga com o seu cônjuge, com o seu namorado, com a sua namorada, né? E é uma briga muito feia, muito complicada, e aí, né, tá sofrendo muito por isso, mas não entende direito, assim, como que isso se relaciona com ela, qual que é o 50-50 de cada um, o quanto daqui a pouco isso, de alguma outra maneira, já estava aparecendo, sem que essa pessoa se desse por conta, em outras relações, em outros contextos, mas que esse jeito, esse padrão, de alguma maneira, assim, já estava aparecendo nessa relação com as pessoas desse círculo, desse analisando, né? Então, aí que entra o começo do trabalho do analista, entendo eu, né? É poder pesquisar junto desse analisando o que está se passando realmente, né? Até, inclusive, a gente pode usar a mão de uma metáfora, uma alegoria, enfim, né? Como se fosse febre, né? Todo mundo já ficou doente em algum momento da vida e a gente sabe que a febre, às vezes, é muito comum, dependendo do tipo de patologia que a gente está padecendo, né? E, bom, antigamente as pessoas imaginavam, né? Ah, morreu do que? Morreu de febre. Febre era considerado como a doença, né? E, bom, a ciência foi avançando e foi percebendo. A febre não é uma doença, de fato é uma expressão de algo. E o psicanalista... É o sintoma, né? Isso, é o sintoma. Então, a ideia, né, com a ideia da alegoria da febre é justamente essa, né? O analista escuta isso que o analisando traz como uma queixa inicial, e aí ele vai tratar de escutar, bom, isso aqui é uma expressão, né, de alguma coisa. Expressão do quê? Do que isso aqui está dizendo o que sobre o funcionamento desse psiquismo, o que está acontecendo, né? Como entender esse sintoma, essa queixa, esse sofrimento. Às vezes as pessoas dizem, né, a respeito da psicanálise, que nós, psicanalistas, não trabalhamos o sintoma. Né? Não é que não trabalhamos o sintoma, a gente vai escutar a febre, né? Porque é como se a febre nos desse pistas do que pode estar acontecendo internamente, né? Mas a gente não fica só na febre. Exatamente. Né? A gente vai além, né, daquele... Qual é o conteúdo que está manifesto, que é consciente para o paciente, e o que não é consciente, né? Que é isso que a gente vai escutando, que é esse conteúdo que está latente. Sim, e aí eu acho que entra muito bem, né? Porque esse é o começo da aventura, e aí, buenas, o que se faz com que se escuta, né? Como é que se escuta isso? Né? Como é que se fala e como é que se escuta? Isso que é da ordem do sofrimento, do analisando, né? Da pessoa que nos procura. E aí o Freud vai falar, né, algo que eu imagino que algumas pessoas que estejam nos assistindo, nos ouvindo em algum momento da sua vida, né, já deve ter ouvido falar, provavelmente, que é a ideia da associação livre, né, a regra fundamental, em alguns momentos o Freud se refere a ela dessa maneira. Né? E o que é a associação livre? Né? Como é que isso se relaciona com o que a gente está falando aqui hoje sobre o sofrimento, sobre o motivo da consulta e a razão da análise, né? Então,
o Freud entende que, e ele postula isso, ele nos traz, que quando a gente pede, né, para que a pessoa possa falar tudo que vem à cabeça, que a regra fundamental, a associação livre é isso, dito de uma maneira um pouco mais simples, né? Falar tudo que vem à cabeça, né? Então, vai iniciar a partir da sua queixa. Bom, vem alguma outra coisa além disso na tua cabeça? O que que tu acha que se relaciona com isso, né? São perguntas que ajudam a abrir esse conteúdo pro analista, mas em especial pro paciente também, para a pessoa que está podendo se escutar a partir disso, né? Não, eu estava pensando que então, de primeiro momento, né, é de conhecer o paciente e também do paciente se conhecer, Se escutar. né? Se escutar, exatamente. E a partir disso são pelas perguntas que tu faz. Uhum. Sim, porque claro que vamos pensar o seguinte, esse processo todo também é muito novidade, né, para essa pessoa que nos procura. Então, é claro que a gente também vai podendo propor perguntas, de alguma maneira, que possam introduzir esse jeito de trabalho, porque parar para se pensar não é uma coisa que a gente sabe que hoje em dia as pessoas têm como uma prática, né? Então, inaugurar um espaço que se faz de uma maneira diferente, no sentido de a pessoa para se pensar, para pensar os seus pensamentos que não foram pensados, ou às vezes nem é um pensamento inteiro, né? Então, são perguntas que ajudam também a pessoa se escutar, né? E isso para começo de conversa, assim, né? Para que a pessoa também possa ver como é que é esse trabalho de verdade. Né? Colocar em palavras essa febre. Uhum. E eu penso que também é um momento, né, Elvis, que a gente vai conhecendo o paciente, mas que o paciente também vai nos conhecendo, né? Porque é um processo a dois, né? É uma dupla que vai se instaurando ali e que, poxa, se a gente pensar como é difícil, né? Tu procurar uma ajuda, tu começar a conversar, tu começar a contar as tuas coisas para uma pessoa que tu não conhece, né? Tu tem uma indicação, enfim, né? Tu chegou, né, através de alguma indicação, mas tu não conhece. Então, acho que é um momento da dupla Se conhecer. ir se conhecendo, né? E eu passo que tem a regra para o paciente que ele associe livremente, né? Como é que é para o piloto, né, Elvis? Qual que é a regra para nós, né? Sim, de como que também a gente vai podendo, de alguma maneira, receber e escutar isso que tá vindo dessa pessoa, mas como é que a gente guia, então, né, esse processo, o que nos ajuda a organizar esse material, porque não é só escutar, mas como que eu vou decantar isso que eu estou escutando, né? Imagino que por aí, nisso que a Marília também estava falando, vai se apresentando o jeito desse analista. Então, como vocês estavam falando, né? Também vai se conhecendo esse analista, quem ele é. Porque ele tem um jeito, né? Ele também é um ser humano, né? Sim, antes da gente ser psicanalista, né? Somos pessoas e cada um com a sua história, com as suas marcas, com o seu inconsciente, com o seu jeito, né? Por isso, alguns mais falantes, outros menos. Outros usam mais do humor, outros são mais amorosos. Não sei, outros jeitos também para pensar. Mas é interessante a gente abrir isso aqui, né? Que cada psicanalista tem o seu jeito. Porque também tem aquela falácia, assim, de que o psicanalista é frio. Sim, e vamos pensar, é claro que aí também me parece importante pensar que, independente do jeito de cada psicanalista, assim, tem algo que une minimamente, né, que é a técnica. O método, né? O método, a técnica, o método, enfim, né, de como fazer essa escuta, né? E aí eu acho que o interessante, claro, poder ficar à vontade também nessa posição, que é um processo, a gente sabe, né, de como organizar, como se tornar psicanalista, dá todo um outro episódio de podcast, né? É verdade. Mas, enfim, voltando a falar um pouco sobre a questão da técnica, do método, me parece que também é importante, nesse sentido, a gente também poder lançar a mão do que a Silvia Bleichmer nos traz, que é a ideia da interpelação, né? De que... qual que é o estatuto, assim, desse material que eu estou escutando, que esse paciente está me trazendo, assim, né?
nós estamos falando de alguma coisa que então é mais desligada, estamos falando de coisas assim que não tem muita ideia, que rege, que dá alguma pista, alguma coisa mais de descarga no corpo, por exemplo, e tu pergunta, mas o que tu acha disso? Né? E a pessoa, não sei. Né? E a gente, né, pergunta mais uma vez, de um jeito diferente, né? Não sei, não sei, não sei. Então, ou daqui a pouco a gente pergunta sobre esse sofrimento e daqui a pouco a pessoa diz, não, tem uma teoria, né? Penso tal coisa. Consegue associar, né? Ao passo Uhum. que alguns pacientes não conseguem. Então, a É. gente está diante de qual paciente, com que estrutura, né? Acho que você está falando um pouco dessa questão do diagnóstico meta Isso. e que as nossas perguntas também, né? Elas são perguntas que não são ao acaso, Exatamente. né? A gente não vai num achismo, né? Uhum. É de acordo com o que a gente vai escutando, com o que a gente vai detectando do funcionamento desse paciente. É um paciente mais neurótico, é um paciente num estado mais limite. Uhum. Sim, aí o papel dessas entrevistas iniciais, né? Uhum. Como que a gente vai entender e como é que diagnóstico desse psiquismo a gente vai fazendo a partir dessa escuta, né? Tudo isso, então, percebam, e até, às vezes, até inclusive isso surge, né? Que é uma conversa, né? É um espaço de análise, é um espaço de conversa, de um bate-papo, né? E que não é bem assim. Uhum. Não é nada assim, na verdade, né? Tá totalmente perpassado por uma técnica, por um método, por um entendimento prévio que a gente vai, então, dispor quando chega essa pessoa, né? Então, a importância dessa avaliação metapsicológica, enfim, dizer qual que é a razão desta análise se passar, né? Me parece que esse é o ponto principal, assim, desse momento inicial da dupla, né? Além de toda a questão dos jeitos de cada um, da química desse encontro, que é muito importante, né? Então, me parece que isso é fundamental, né? Nesses inícios, assim. Quem que é esse sujeito que está na minha frente? O que que ele está falando? O que que ele fala? Né? O analista tem que escutar bem. E tanto a nossa decisão de falar ou de calar, né? Eu penso que o que o Alves está trazendo é que é uma decisão estratégica, né? Onde o que vai nos guiando é esses inícios, esse diagnóstico metapsicológico, né? E acho que o que tu está dizendo, né, é que sim, o psicanalista fala, né, respondendo a pergunta, né, do episódio, mas o analista também cala, né? E acho que também é importante a gente poder falar desse silêncio. Né? Eu me lembrei de um texto, não sei se vocês conhecem, do Green, que é O Silêncio do Analista. Tem até na internet, para quem tiver curiosidade, estiver escutando e quiser ler. É um texto bem, bem interessante dentro dessa temática que a gente está conversando, né? E ele faz vários questionamentos. Acho que é um texto bem para ir abrindo, né? Para poder se questionar, para a gente, enquanto analista, poder pensar a respeito. Né? E aí ele fala, bom, é um silêncio que cai como pro paciente, né? E o porquê desse silêncio em determinado momento da parte do analista. É um silêncio que cai numa resistência do analista diante do paciente. É um silêncio que tem a ver com uma elaboração do analista, talvez, de ir pensando, né, aquilo que o paciente está trazendo e ir definindo ali, né? Bom, vou por aonde, né? Devo falar, devo me calar, né? É um silêncio de trabalho para a gente, né? Trabalho psíquico, enfim. E ele segue propondo nesse texto para a gente pensar. Ele diz assim, bom, é um silêncio de qual analista, né? Diante de qual paciente, em que sessão de análise e em qual momento do tratamento. Eu vou entendendo que ele está propondo que a gente precisa contextualizar o silêncio, né? Então, naquilo que tu falava, né, Thay? Tem analistas e analistas, tem o jeito de cada analista, né? Alguns mais silenciosos, outros menos, né? Assim como tem, né, estruturas e estruturas dos pacientes. Então, diante dos pacientes neuróticos, o calar, quem sabe, pode trazer
um pensamento, uma associação, né? Agora, diante de paciente num estado limite, talvez seja improdutivo esse silêncio, né? Ou de confusão também. De confusão, né? Como será que o paciente sente isso? Fica um desamparo por parte do analista? Então, acho que é importante contextualizar, né? E achei bacana a analogia que tu fez antes do carro, porque o Laplanche, ele fala, né, do analista enquanto piloto do método, né? E da técnica. E ele também tem um texto dele, que eu vou citar aqui para vocês, que é da transferência à sua provocação pelo analista. Um texto bárbaro, muito rico, onde ele propõe 3 dimensões e 3 funções do analista, né? E do que o analista vai instaurando dentro do processo, né? Uma delas seria o analista enquanto garantidor da constância, né? A outra seria o analista enquanto piloto, né, do método e que vai guiando o paciente nas correntes, enfim, do processo primário em direção ao seu inconsciente. Isso, claro, pacientes neuróticos, né? E ele fala também do analista enquanto o guardião do enigma e provocador da transferência. Acho que tem bastante coisa para pensar por aí, né? Eu penso que isso da constância, do garantidor da constância, é algo importante para a gente considerar, porque é a partir dessa constância, a constância da presença, né? As combinações, o contrato, aquilo que a gente vai estabelecendo com o paciente, é isso que vai promovendo com que o paciente consiga falar, consiga associar, consiga abrir aquilo que é do seu pulsional, né, de forma segura. Né? Lembrei agora até da constância do próprio consultório, né, do ambiente, assim, da gente não tá mudando o tempo todo os objetos que estão lá dentro, enfim, é dar essa continência, né? Sim, pacientes que têm, né, um funcionamento, né, um pouco mais para a fronteira, ou um paciente mais grave, talvez fique muito mais mobilizado com uma mudança de consultório, com uma mudança real, eu digo, né? Do endereço, ou com pequenas mudanças dentro do consultório. Mas, Dani, eu fiquei pensando como um bebê, assim, né? Porque quando ele vai receber o colo da mãe, o colo é diferente toda vez, né? Mas o cheiro é o cheiro da mãe, né? Aquele afago é o afago da mãe, né? E no consultório também, por isso essa constância também é importante, né? Para ele entender isso como um lugar também amoroso, como um lugar de cuidado, que o analista também está ali para cuidar dele. Como um lugar seguro. Isso. Né? Por isso que a gente vai, né, fazendo combinações de férias. Bom, o analista sai, mas ele volta. A gente vai combinando frequência. A gente tem os horários do paciente, que vão ser sempre os mesmos. Então, tudo isso vai promovendo essa constância dentro do tratamento. E como isso já vai dando também muito uma diferença de outras abordagens, né? Eu fiquei pensando também, escutando vocês, porque a gente tá falando sobre a questão da constância, né? E também, de alguma maneira, a constância, né? Promover, de alguma maneira, né? O silêncio, avaliando a situação, avaliando que momento é esse, que paciente, que analista, né? Por aí vai. Como também, de alguma maneira, isso também vai ajudando e permitindo alguma constância nessa condição desse cenário todo, para que o sujeito também possa vir com isso que tu estava falando, Dani, do enigma. Do né? enigma. Porque daí é a partir dessa contenção, digamos assim, né? Bom, sim, tô te escutando. Sim, a contenção do setting, da tina, exatamente, né? Como diz o Laplanche, tô te escutando, tô vendo o que tu tá me contando, né? E aí, a partir disso também, a reabertura, né? Mas tu tá me escutando por quê? E aí começa toda a questão do enigma infantil que fica, né? Ou tu não tá falando por quê, né?
Uhum, Tu exatamente. não tá falando porque tu não gosta de mim, porque tu não tá me entendendo. O que vai causando no paciente, né? Uhum, Tanto o silêncio quanto uma intervenção que a gente faz, exatamente. né? E isso é muito subjetivo. Acho que é importante a gente dizer, a psicanálise trabalha com a subjetividade. Então, o Laplanche vai falando, né, dessa questão do analista enquanto piloto do método, né? E que como se o analista fosse guiando o paciente em direção às correntes do processo primário, né? E ele vai falando também dessa questão do enigma, da gente poder resguardar, né, o enigma do paciente, poder respeitar o enigma do paciente, né, porque não é tudo que vai ser possível a gente fazer essa decomposição que a análise propõe, né, e a gente precisa respeitar e saber até onde ir. E também eu entendo que ele está falando de que a gente possa resguardar os nossos próprios enigmas, né? Enquanto analistas, para que a gente possa cuidar do outro, a gente precisa saber desse outro que nos habita, né? Do que a gente precisa se conhecer. Então, a importância da análise pessoal do analista. E a gente já ouviu muitas vezes, né? E faz muito sentido. O processo, né, o tratamento do paciente, ele só vai até onde o analista consegue escutá-lo. Né? Então, acho que isso é uma coisa também importante da gente considerar. Né? E ele traz um outro conceito, que é o conceito da neutralidade benevolente. Né? A benevolência, ela tem a ver com querer o bem. Né? E a gente quer, sim, o bem dos nossos pacientes. Né? Ao contrário do que dizem, né? A gente também tem sentimento, né? A gente também sente coisas pelos nossos analisandos. E a gente quer o bem, a gente quer ajudar, né? Mas essa deve ser uma ajuda daquilo que ele precisa e não do que a gente acha, né? Então... Até porque se a gente pensar nessa estrada, né, a gente não sabe o que vai vir pela frente. Se a gente vai se deparar com uma estrada de chão, com asfalto, se vai ter sinalização, se não vai ter, né? Então a gente não tem como saber pelo paciente. Quem sabe é ele mesmo. Sim, é poder ajudar o paciente, né, a encontrar as respostas. Né? Eu comecei falando dessa história da neutralidade para introduzir a ideia da transferência, né? Porque é pela via da neutralidade, da abstinência, que a gente vai propondo, né, e provocando, de alguma forma, a transferência, né? Para que o paciente possa transferir, né, aquilo que é dos sentimentos, dos comportamentos, que ele possa transferir ali diante da figura do analista, né? Aquilo que foi vivido, né, na infância, algum tempo, enfim, porque é a partir da transferência, né, que a gente vai conseguir promover uma transformação. Né? Então, a transferência é muito importante na psicanálise e também é o que nos difere, né, de outras linhas. Né? Sim, e tô pensando aqui, tu vai falando da neutralidade, da abstinência, e é justamente isso que vai permitindo com que a pessoa possa ter uma tela em branco ali, com uma expressão... Para poder escrever a sua história para analista, né? Então, assim, não, olha, eu não sei para que time tu gosta, para qual time tu torce, se tu é gremista ou colorado, né? Ou se tu é de esquerda ou de direita. De esquerda e de direita, então, assim, como isso ajuda o não saber, porque não contamina, né, de alguma maneira. Então, tá resguardado o que é do analista, e aquele, analisando, vai poder utilizar isto que tá em branco, de alguma maneira, né? Claro para que poder fantasiar, para né? poder fantasiar e aí trazer os seus enigmas, né? E aí, quando a gente fala em enigma, da importância, né, de poder, assim, de alguma maneira explicar um pouco melhor, porque é um conceito difícil, né, o enigma. É. O enigma O que é esse enigma, né? Que enigmático, né? Que é esse enigma, assim. Então, de tudo isso que também a pessoa foi vivendo em toda essa história dela, né? Com os seus cuidadores, com as pessoas da vida, e que aquilo, de alguma maneira, não está tão bem organizado e fica, de alguma maneira, compulsionando, repetindo nas relações. E aí, acho que isso que tu fala, Dani, né? É tão valioso quando a gente pode, então, organizar um método para receber tudo que é isso do paciente. Para o né? paciente aparecer, Exato. né?
Uhum. e aparecer de acordo com os desejos dele, e não Isso. de acordo com os desejos do analista. Isso. Né? Quando tu falava dessa coisa do não saber, né, eu me lembrei que, sim, a gente precisa ter o conhecimento do método e da técnica. Esse é um conhecimento prévio que a gente precisa ter para receber um paciente. Mas a gente também precisa se recusar a ocupar um lugar daquele que tudo sabe, né? E daquele que sabe previamente o bem do seu paciente, né? Então, como eu falava, por mais que a gente queira o bem dos nossos pacientes, a gente não pode ir, bom, eu acho que é melhor esse paciente fazer isso ou aquilo, né? Às vezes os pacientes, eles vêm com um questionamento, né? O que tu acha? Eu devo me separar? Eu devo casar? Eu devo trocar de emprego? A gente não tem essas respostas. E é febre, né? Essa é febre. Não dá É. pra cair. Exatamente. E aí, como a gente poder se abster disso, né? Pro bem do paciente, né? Então, a gente abdicar desse lugar do sujeito suposto saber, como dizia Lacan, e depois Laplanche retomou esse conceito, é protetor, né, conosco, porque não somos gurus, não somos oráculos e nem devemos ocupar esse lugar, né? E eu acho que é importante pensar essa questão, né, do lugar também que alguns analistas vão se colocando. Isso. Sim, e também se a gente pensa que a proposta da psicanálise também é ajudar o outro a pensar, se a gente dá essas respostas, entra nesses achismos, a gente não acaba não considerando o outro, né, como singular, né, acaba passando por cima disso. Exatamente. E repetindo muitas histórias, né? Eu gosto de pensar, assim, que na faculdade a gente não lê um livro que estava escrito tudo que é certo e tudo que é errado de fazer, né? A gente não sabe, é singular essa questão. Mas um ponto que vocês estavam falando que eu achei bem importante é como é que é para os pacientes não saberem a história do analista. Vocês estavam falando sobre isso, né? E eu achei bem importante, assim. O quanto, então, fomenta muita coisa não saber. Por aí que vocês estavam falando, né? Sim. Sim, é por aí, né? Justamente a gente poder ficar mais neutro e abstinente em relação às nossas coisas, né? Para que o paciente possa transferir a sua história, né? Para que ele possa reviver ali nesse processo. Então é interessante, assim, a gente abrir o quanto é pensado tudo isso, né? É a técnica. Sim. Por quê? Porque Ou a gente até- não ter o analisando no Instagram, no Facebook. Isso que eu ia dizer, tem um porquê, né? Acho que é importante a gente pensar, né? A gente usa as redes sociais da gente para conviver em sociedade, para se relacionar com algumas pessoas que são amigos, que são conhecidos, né? E que a gente vai abrindo algumas coisas que a gente escolhe da nossa vida, né? Só que, como a gente falava, a psicanálise, ela propõe um tratamento, né? E não uma relação de amizade, não uma relação simétrica, né? Existe uma relação assimétrica, de disparidade, aonde a gente propõe um lugar de palavra livre, como tu dizia, né? Mas não de troca. Nós não vamos ficar trocando figurinha com o paciente, né? Porque a gente está ali para um tratamento. Bom, tem algo que também me parece importante quando a gente vai falando sobre isso, que junto com a abstinência, com a neutralidade, né, que são essas regras que o Freud começa, o Laplanche desenvolve, né, aí a gente tem condições para isso que é da ordem do enigma, que a gente falava antes, aparecer, se instalar, e nessa relação vai ser vivida, né, ao vivo e a cores, em carne e osso, né, de uma maneira artificial, aspas, digamos assim, né, com a pessoa desse analista, dessa analista, né. Então, essa é a grande graça também, né, desse trabalho. É um trabalho que vai mexer mundos e fundos, né, vai trazer de volta esses enigmas lá de trás. E aí tem algo muito interessante que me parece também, que o Laplanche vai dizendo, e tem tudo a ver com a coisa do silêncio que a gente falava em algum momento, quando falava, como falava, né, essa avaliação desses momentos, mas que o ser humano também é,
né, ao mesmo tempo em que ele fica portando o enigma, essas coisas que ele não entende, que ele fica repetindo de um lado do outro, ele também tem uma habilidade, uma capacidade, né, de ser autotradutivo e autoteorizante. E isso é muito interessante, é muito bom, porque o ser humano, como a Jo dizia alguns dias atrás, né, é capaz de pensar, é capaz de teorizar, é capaz de pesquisar, de investigar, né? Então, isso é muito importante durante o tratamento, porque se a gente está numa situação, a gente falava antes, agora há pouco, de uma situação com uma pessoa que então está com, como a gente utiliza um termo mais técnico, né, mais desligado, né, uma somatização, ou daqui a pouco está com angústias gigantes, assim, né? Dele, a partir desse trabalho, de se pensar, né? Mas ele também vai podendo ter pistas para que ele possa, junto, né, dessa pessoa que está acompanhando ele, mas ele também tem capacidade para poder pensar e articular alguma teoria com as pistas que ele tem e podendo entender melhor e a partir disso também transformar, que é o que, né, a gente também utiliza o termo de neogênese, que é um novo começo, né? Reorganizar isto, que ficou meio estranho, meio errado dentro, assim, não caiu muito bem, né? Então, me parece muito importante também pensar que é um trabalho muito ativo, né? De se analisando. Essa pessoa está trabalhando ativamente, ela não está falando a esmo e repetindo simplesmente naquele espaço, ela está trabalhando psiquicamente com esses elementos que estão aparecendo de novo para dar um destino diferente, né? Então, me parece muito rico também essa ideia, né? De um lugar de transformação, né? De te fazer de diferença. E essa transformação passa por isso da transferência, né? Totalmente. De poder viver ali com o analista, né? Às vezes, não sei se vocês vão lembrando de alguns exemplos, assim, mas eu fiquei pensando, às vezes os pacientes, eles repetem alguns padrões de comportamento, né? E eles dizem, né, tem uma expressão que muito usada, que eu tenho o dedo podre, né, para se referir a relacionamentos que não dão certo ou a escolhas, né, que acabam não dando certo, né? Outros dizem, a minha razão me diz uma coisa, mas o meu coração diz outra, e eu vou pelo coração, né? Será que é o coração, né, que guia essas escolhas? Ou será que é isso que está no inconsciente, isso que acaba se repetindo, né? Por ainda não ter uma ligação, por ainda não estar aprendido pela consciência do paciente. Algumas coisas a gente sabe o porquê que a gente faz, ou coisas do nosso jeito a gente sabe o porquê, mas tem outras tantas que a gente não sabe e que a gente não consegue ter acesso sozinho. Então, quem sabe é pela via do tratamento que a gente vai descobrir isso. Eu acho muito incrível, assim, quando vocês estão falando da transferência e desse reviver. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, eu fiz um trabalho sobre a transferência. E daí, quando eu lia lá o Freud falando que tu vai reviver em análise, eu pensava, meu Deus, mas como é que é isso? Que loucura! Que loucura é essa que eu vou viver lá com a analista, enfim, de novo algo da minha história. E ficou uma coisa meio mágica na minha cabeça naquela hora, assim. Queria escutar um pouco vocês, assim, falando um pouquinho sobre como é que é isso, assim. Como é que é isso de reviver? O que vai se passando nessa transferência que revive? Acho que dá pra gente tentar explicar, colocar em palavras, né? Mas tem coisas que é só vivendo, né? Exatamente. É verdade. Pra gente sentir como é, né? Mas é uma situação onde o paciente acredita tá realmente revivendo aquilo com o paciente. O paciente acredita que aquilo está acontecendo em transferência, que está acontecendo com a figura do analista, né? Por exemplo, vamos pensar um paciente com uma característica mais desconfiado, né? E que vem contando, não, porque eu desconfio muito de tal pessoa, porque, né, tem toda uma situação aí de uma desconfiança que vai se passando. Eu penso que ele está dando dicas de que daqui a pouco esse componente vai entrar no processo, né? Talvez uma desconfiança em relação ao analista, né? E ele vai acreditar que aquilo está acontecendo, né? Até que a gente possa ir
clareando isso para o paciente, vivendo isso na transferência com ele e apontando um outro caminho, transformando. Até porque não é uma repetição, como é que eu vou dizer assim? Não é algo alucinatório que a pessoa, então, não, Ai, desculpa te cortar, mas eu acho que esse exemplo não ficou bom. Acho que um exemplo para a gente pensar, né, essa questão da transferência, vamos imaginar, né, criar uma situação aqui, né, de um paciente que tenha vivido situações de um desamparo maior na infância, né? Como é que será que fica para esse paciente quando o analista sai de férias ou quando precisa desmarcar uma sessão, né? Ou até mesmo quando faz algum silêncio, né? Durante a sessão. Será que a forma como esse paciente vai traduzir, né, não tem a ver com o que foi vivido anteriormente, acreditando que o analista estaria repetindo esse desamparo? Claro, e isso não quer dizer que a pessoa está pensando, não, é tal qual, assim, meu pai ou minha mãe, né? Esse analista ou essa analista, não é algo alucinatório, né? É algo que se repete, é um componente que se repete nessa relação e que nós esperamos de alguma maneira a transferência. Para nós é importante que ela venha, né? Todo o nosso método, inclusive, tal também organizado para que isso se passe, né? Não é... Tanto que o Laplanche fala do analista enquanto provocador da transferência. Exato. E aí, bom, né, a gente vai pensando na provocação da transferência e, claro, isso é artificial, né? O Freud já dizia da neurose de transferência, né? As transferências acontecem com um professor, com uma professora, com pessoas, né, que estão num papel mais assimétrico. E ali a gente aproveita das transferências da vida e artificialmente, com todo esse aparato técnico que a gente falou um pouco hoje, né, incita a transferência, guarda, né? A Dani falava do analista como guardião da transferência, do enigma, né? É justamente nesse sentido, poder, então, ajudar, né, com essa incitação, digamos assim, da transferência, né? Essa maximização da transferência. Eu pensei agora, tu falou no artificial. E sim, né? É artificial porque não significa que aquilo esteja se passando, né? E é algo que é provocado pelo tratamento. Mas isso não quer dizer que não seja sofrido para o paciente. É vivo, né? É. Acontecendo. Porque o paciente acredita naquilo. Né? E cabe a nós poder trabalhar isso que é da transferência para poder promover alguma transformação. E daí a gente está falando de transferência, né? Será que não seria importante a gente pensar na questão da contra-transferência também? Né? Porque a gente está falando e está desmistificando algumas coisas em relação à psicanálise e aos analistas, né? E bom, como eu falava antes, somos humanos, né? Sentimos coisas, né? Daqui a pouco, algum paciente que chega para tratamento, né? E que vai nos incitando algumas questões que são nossas e que a gente vai sentindo carinho, a gente vai sentindo vontade de ajudar. Daqui a pouco, a gente pode sentir que alguma sessão foi um pouco mais pesada e isso tem a ver com as nossas questões, né? Ou alguma coisa que nos deixa brabo, que nos deixa incomodado, né? Ou até emocionados, né? Emocionado, né? Aí eu acho que é o contraponto da transferência, né? A contra-transferência é o que a gente vai sentindo e que a gente precisa ter o nosso espaço para pensar o porquê que a gente está sentindo isso, para que isso não prejudique o tratamento do paciente. Né? E a gente aí comprovando que os psicanalistas são seres humanos, olha só. E também comprovando que os psicanalistas falam. Porque a gente tá aqui, né? Que estranho te ver de fone, ficar de fone, né? E escutando a minha própria voz aqui, né? E de microfone, num estúdio. Então, os psicanalistas falam, né? E aonde que a gente fala, né? E é interessante, assim, esse assunto, porque o quanto cada vez mais os psicanalistas vêm falando.
Tu diz em vários espaços. Isso aí, nas redes sociais ou fora do consultório. Eu acho que antigamente isso não era tão comum. Não sei. Eu acho que a gente teve Bom, aí veio a pandemia também, de alguma maneira mudou muito o jogo, né? Com novas possibilidades, assim, da tecnologia, os atendimentos online, né? Que não é acho que é importante falar isso, né? É uma ferramenta, tem perdas e ganhos, né? Há toda uma divergência, né? Mas a psicanálise está podendo se falar mais, né? Se escutar a voz da psicanálise, seja nas universidades, para além das disciplinas, né? Na saúde pública, num espaço como esse nosso hoje, que a gente está trabalhando, falando um pouco sobre o que é psicanálise fora do ambiente de análise, né? Então, me parece muito rico, né? Como poder utilizar, né, desses espaços de uma maneira que possa ser frutífero para quem está nos escutando, né? Que possa levar alguma coisa dessa psicanálise que é tão rica para nós, que a gente vê com tanta potência, assim, para mudar a vida das pessoas, assim como mudou a nossa, de alguma maneira, né? Vem mudando. E poder levar a psicanálise para além das instituições, para além das salas de análise, né? Acho que é algo que a gente vem pensando sobre isso, tanto que a gente está aqui conversando, né? Mas que é algo que também nos demanda, né? Como que a gente pode ir se apresentando em outros lugares que não só aqueles que já são conhecidos, né? Como que os psicanalistas podem ir levando o seu conhecimento para as redes sociais, por exemplo? Como é que fica para vocês, né? Falar assim. Olha, é diferente, é curioso, né? Um pouco estranho. Eu comentava com vocês, né? Do microfone, fone, né? Mas acho que são coisas que são importantes. Eu acho que são desafios que a gente aceita, né? Também para um crescimento da gente, também para seguir comunicando a psicanálise, né? Propagar, Que é algo que a gente acredita tanto. E é um jeito de falar que tem a ver com falar do nosso trabalho, né? Daquilo que a gente tanto investe, né? Tanto estuda. E eu penso que a gente não deixa de ser neutro e de ajudar os nossos pacientes por conta de aparecer em outros espaços, né? Porque talvez muito dessa história, mas talvez, isso é uma coisa que eu fiquei pensando agora, né? Muito dessa história dos psicanalistas ficarem muito dentro das suas próprias instituições tem a ver com essa coisa assim, eu não posso aparecer, eu não posso me mostrar, né? O paciente não pode saber nada de mim, eu tenho que ser... roupas, né? Eu tenho que ser neutro, inclusive nas roupas, né? Antigamente tinha essa ideia, né? Talvez algumas escolas de psicanálise ainda tenham essa ideia, mas acho que existe sim essa possibilidade da gente se comunicar, né? Em outros lugares. Mas como é que é pra ti que eu respondi? Como é que é pra mim? Como é que é pra ti? Tu achou que tu ia se livrar dessa, né? Eu concordo contigo. É diferente, assim, né? É toda uma mídia nova que a gente não foi preparado para isso, né? Tempos atrás, assim, na minha graduação, eu não me lembro Bom, hoje tu vai aprender como é que se faz marketing pessoal, marketing no consultório. Hoje em dia a gente sabe que tem, né? Em algumas graduações, como que faz tudo isso. Então, é outros tempos, assim, realmente, né? Me parece que é diferente. E acho que realmente é um desafio muito gostoso. Porque a gente também vai podendo nos aproximar disso e curtir, poder transmitir, né, a psicanálise. Porque quando da minha experiência, da minha percepção, assim, mas quando tu gosta muito de alguma coisa, é um pouco natural que de alguma maneira tu queira transmitir, repassar, falar sobre, né? Então, eu encaro esse espaço, né, hoje, mais nesse sentido, né, de algo muito frutífero, algo muito bom, muito prazeroso, né, de estar aqui com vocês, de a gente poder conversar um pouco mais sobre isso, sobre a psicanálise, né? Então... E também eu acho que eu falei de um crescimento pessoal, né? Porque eu acho que é um jeito da gente ir também se despindo de alguns ideais, de algumas resistências, né? De uma posição, talvez, que a gente fica mais assegurado, entre aspas, no consultório, né?
Porque aqui, bom, a gente está sujeito a pessoas que gostem e que não gostem, a críticas, a elogios, e vamos lá, né? Acho que faz parte do jogo. A nossa própria crítica. A nossa, exatamente. Exatamente. Mas eu acho que é muito bacana, né? Esse espaço que a instituição vem promovendo, né? Que vocês também puderam pensar e propor. Né? Então, acho que é muito bacana. Espero que continuem criativas e estudiosas e propondo novas formas de comunicação. Né? Uma coisa que fica muito pulsando assim dentro de mim, que eu acho que o Elvis comentou também agora há pouco, é se a psicanálise faz tanto sentido para nós, fez tanto sentido para mim, transformou a minha vida, salvou a minha vida, como que eu não vou falar sobre isso para mais gente, né? Então, isso fica muito dentro de mim, assim, nesse sentido. Então, é lindo estar aqui hoje com vocês e estar escutando e conversando com todo mundo. Ter conquistado esse espaço, né, Thay? Foi muito sonhado, eu acho, né? E a instituição ter comprado essa ideia e ter colocado nós, que nem hoje, né, para fazer esse podcast, para fazer esse episódio, é um sonho sendo realizado, né? E o que a gente pensa é que a gente siga para os próximos episódios e para as próximas temporadas, né? Porque pelo que a gente vê, a gente tem muito ainda o que falar. Ai, que bom. Com certeza, acho que são podcasts termináveis ou intermináveis. Eis a Fica o questionamento. Então tá, pessoal, agradecer muito pela conversa de hoje e até o próximo episódio. Até o próximo. A gente que agradece também, né? Obrigado. Obrigada pela tua Pela parceria, parceria, Elvis, exatamente. novamente. Obrigada, gurias. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau. Você acabou de ver e ouvir o podcast Fala Psicanálise, com Maria Gabriela e Tayana, um podcast da Instituição Psicanalítica Constructo.